agradecer a todos por terem vindo. Tiveram então na sessão anterior e esta aqui é sobre o Prezi. O meu nome é David Oliveira, fui convidado pelo Format e pelo Mário Martins para vir aqui falar um pouco convosco acerca de apresentações, mais especificamente Prezi. Queria dar... nunca ouviu falar de Prezi? Foi? Já ouviu falar? Não está, o meu nome não está, sim. David Oliveira. Eu trabalho na área de apresentações há já 4 anos e realmente foco-me em apresentações Prezi. Queria perguntar a alguém se já conhece o Prezi, pelo menos vários, com certeza. E quem não conhece? É engraçado que existem muito mais pessoas que não conhecem o Prezi do que na última sessão. Por exemplo, as pessoas que conheceram o Prezi, podem me dizer como conheceram? Talvez na universidade, a nível académico? Não. Curso de e-learning. Exato. Alguém a nível académico? Que é bastante comum? A nível académico. Académico. Universidade, escola? Não. Universidade. Conheceu a nível de universidade. Peço desculpa. Soft ciências. Ok. Eu queria contar um bocadinho a minha história de como conheci o Prezi, que foi realmente na universidade. Foi há cerca de 3, 4 anos atrás, final de 2011. Tive uma colega minha que apresentou em Prezi, eu achei giro, fui para casa, criei uma conta e sou sincero, não fiz nada de jeito com aquilo. E fechei a aplicação e continuei a estudar. Depois veio-se passagem de ano, fevereiro, que é a transição do semestre, e recebo um e-mail da Prezi sobre um concurso que estavam a criar, que era o primeiro concurso deles de Prezi para iPad. Portanto, eles lançaram a aplicação para iPad, ou seja, uma pessoa pode fazer e apresentar utilizando um iPad, e sugeriam, lançavam o desafio, criem uma apresentação sobre isto que estamos a fazer, e o prémio seria um iPad, realmente, se ganhássemos. Eu não tive a sorte de ganhar o iPad, consegui chegar às finais, mas realmente não tive a sorte. Foi um professor argentino, penso eu, que ganhou. Fiquei chateado, sou sincero, acordei com vontade de ir ver os meus e-mails para ver se ganhei um iPad, não consegui, mas realmente foi isso. Continuei a estudar e, entretanto, depois fui logo à procura de emprego. Inicialmente consegui trabalho como comercial a vender cartões de crédito em Lisboa. Não durei muito, 15 dias. Tive depois uma oferta de web design de um estágio para começar a trabalhar e aceitei. E por acaso, quando comecei a trabalhar como web designer, a Prezi lançou outro concurso. E eu, não ganhei o outro, vamos lá ver se eu consigo ganhar este, não é? O prémio neste era uma entrevista na Prezi para ser designer deles. Tive a sorte e a oportunidade de realmente chegar à final, onde viajei para a Hungria, onde eles têm a sede. Eles, portanto, têm 2 sedes, na Hungria, onde desenvolvem o produto, e depois nos Estados Unidos, pelo facto de serem os Estados Unidos, não é? Um bom mercado para realmente vender o produto. Estive lá há cerca de 2, 3 dias, conheci a equipa, conheci os escritórios, entretanto já mudaram, mas infelizmente também não consegui o prémio final, que era ser designer da Prezi. Mas tudo bem, voltei a Portugal. Não fiquei lá. Digo, Portugal, acho que Hungria, Budapeste é giro, mas Portugal é diferente. Cheguei cá e realmente disseram-me: ok, podemos-te oferecer a oportunidade de trabalhares connosco como freelancer. Portanto, eu estou no meu estágio profissional, sou confrontado com uma proposta destas e eu realmente tenho que pesar se continuo a trabalhar como web designer, num estágio profissional, sabendo que posso ser despedido no final ou que realmente quero mudar ao fim de 9 meses, ou se arrisco e sou freelancer para a Prezi. Realmente vejo a oportunidade de trabalhar com a Prezi como algo único, que se calhar não é todos os dias que cai uma oportunidade destas, e aceitei realmente ser freelancer, desisti de um estágio fixo, onde recebo uma remuneração, com esta ideia que provavelmente eu iria conseguir uma boa oportunidade de carreira com a Prezi. E eu ainda me lembro daquilo que eu sentia quando começava a trabalhar com a Prezi, que era o seguinte: sentia-me mais criativo. Não sei se as pessoas que trabalharam em Prezi sentiam, nem que seja um pouco, sentiam-se mais criativos. O Prezi... Não está sem giro lá, aquelas caixas. Exatamente. O Prezi, para quem não conhece, não é baseado em slides.
É uma tela, de certa forma, virtual, onde nós colocamos o nosso conteúdo de uma certa forma, onde podemos depois fazer zoom in, zoom out, movimentar, relacionar ideias e conteúdos de uma forma muito mais dinâmica e até divertida do que o PowerPoint. É um exemplo, é o mais comum. E realmente isso tinha uma consequência, eu sentia mais confiante. Falamos também disso durante a manhã, do facto de que tentarmos ser mais criativos e depois, por aí, mais confiantes, se bem que depois as empresas dão-nos na cabeça quando tentamos ser criativos. Foi a ideia com que fiquei da sessão de início. Isto, por exemplo, foi o poder que uma apresentação teve na minha vida. Portanto, foi uma oportunidade de carreira. Mas eu, por exemplo, pessoalmente, isto é um gosto pessoal, gosto também de me focar no contrário. Qual é a consequência de uma má apresentação? Ponham-se na seguinte situação. Estão numa sala, com pessoas à vossa frente, e fazem uma apresentação, e ela corre mal. Mesmo mal ao ponto que as pessoas ficam com uma má impressão vossa. O que acham pode acontecer? Portanto, sugestões para melhoria? Sim. Alguma ideia diferente? Por exemplo, houve uma pessoa, penso que até estava sentado no seu lugar, que disse que perderia os clientes. Portanto, era uma situação onde tinha clientes como público. Fez uma má apresentação, não conseguiu fechar o negócio. Não voltam e passam a palavra, olha, não vale a pena lá este. Passa a palavra. Muita coisa a nível de trabalhos tem a ver com relacionamentos. Se nós envenenarmos o relacionamento de alguma forma, fica uma má impressão. Ainda hoje tive essa experiência. Chegaram ao pé de mim e disseram, David, gostei do contacto, de ter dado aquele contacto, mas sou-lhe sincero, não foram capazes de trabalhar e de fazer acontecer. Realmente não é agradável ouvir isto, não fiquei prejudicado, felizmente, mas é pena que isto aconteça. Mas isso foi uma consequência. Eu quero dar uma consequência que é uma palavra mais forte que eu não gostava de usar, mas que tenho de usar, que é a morte. Acham que a morte pode ser uma consequência de uma má apresentação? Ou estou a exagerar? Há uma expressão, é mortura. Que seja o público, não o apresentador. Quero-vos dar um exemplo daquilo que aconteceu no verão do ano passado, relacionado com a General Motors. Isto aconteceu. A General Motors, um fabricante de carros nos Estados Unidos, teve que recolher perto de 800 mil carros por causa de um defeito no canhão, penso eu. O que é que acontece? O material que estava dentro do canhão e de que o canhão era feito na ignição, quando exposto a temperaturas mais altas, talvez a conduzir ao sol, derretia, nem que seja ligeiramente. Isso provocava que a chave ficasse mais solta, talvez se desligasse o motor, e em situação de desastre ou acidente, os airbags não abriam. Isto aconteceu mesmo. Carros foram recolhidos. O que é que isso tem a ver com apresentações? Isto é um artigo do The Guardian. O que acontece é o seguinte, e podemos lê-lo aqui. Está relacionado com apresentações. A GM foi dita repetidamente, foi-lhe falada repetidamente sobre este problema da parte dos clientes e até das pessoas que trabalhavam. Mas realmente falharam em agir via staff. Pessoas que trabalhavam na empresa que apareciam nestas reuniões, acordavam um plano, ou seja, nestas reuniões fazia-se uma apresentação onde se tentava expor este problema, realmente diziam sim, estamos a fazer alguma coisa, saíam da reunião e não faziam nada. O que é que acontece? Acho que era um PowerPoint que talvez era pouco claro, pouco objetivo, tinha conteúdo demasiado relevante, em que os CEOs, ou os diretores, ou os managers, ou os responsáveis que estavam ali, que podiam tomar uma decisão, não perceberam muito bem, compreendem, não perceberam muito bem um problema que havia e acabavam por não fazer nada, e houve pessoas que infelizmente tiveram desastres, e penso que foi acima de uma centena de pessoas. Compreendem aqui uma coisa tão simples, bastava talvez chegar lá e dizer, é o seguinte, nós temos um problema com o material numa parte dos nossos carros que, pelos vistos, derrete ao sol, com calor. Isto provoca o seguinte, os airbags não abrem, pode acontecer o caso de uma pessoa ter um acidente. Algo tão simples quanto isto.
Se calhar não eram objetivos o suficiente, não tornavam a situação clara o suficiente para as pessoas perceberem e tomarem uma decisão. Isto aconteceu mesmo. Isto é realmente uma consequência de uma má apresentação. Realmente foi uma má apresentação. E, pelo visto, tinham várias e a mensagem não passava, não era eficaz. Mas agora, ao contrário, eu, por exemplo, acho que o poder de uma boa apresentação, por vezes, está diretamente relacionado com aquilo que é uma má apresentação. Portanto, se eu numa má apresentação posso ser despromovido ou despedido, numa boa posso ser contratado ou promovido. As pessoas podem achar a minha apresentação uma seca, ou eu posso inspirar pessoas. Aqui tenho um ligeiro problema que não aparece. Espero que não. Exato. Por segurança vou trabalhar aqui. Portanto, inspirar pessoas para que... Há sempre um plano B. Para inspirar pessoas a tomarem uma ação. Ou seja, quem conhece apresentações TED? TED Talks. Uma pessoa? 2? 3? 4? TED Talk. TED. Portanto, conferências onde as pessoas vão para um palco em frente a várias outras, uma centena ou mais, falar sobre uma história de vida, contar uma experiência, falar sobre algo importante ou que possa fazer a diferença na vida daqueles que estão a ouvir. Esse é um exemplo de uma boa apresentação e recomendo, sim, se tiverem tempo, de ver algumas conferências e apresentações de TED Talk. Transmitir informação ao público de forma eficaz, diretamente relacionado com aquilo que aconteceu à General Motors. Não foi transmitida informação de uma forma eficaz, clara e objetiva. Com certeza que aquilo devia ser confuso e tornou-se um problema depois com aquilo que aconteceu. Depois haverão de existir mais outras. Eu quero, para os mais céticos, mostrar um exemplo de um cliente meu que precisava de uma apresentação. Ele apenas mais tarde me disse que realmente qual era o objetivo dele, que era ser contratado por esta empresa. Portanto, nós criamos uma apresentação para este cliente, enquanto o vídeo começa. O tema deste cliente era bastante interessante. Ele está relacionado com a área dos robôs, portanto, da ideia de que os robôs estão a substituir os nossos postos de trabalho. Penso que já todos ouvimos falar alguma coisa disso. Sabiam que já existe um barman que é um robô? Portanto, não é uma pessoa, é um robô. O robô faz os cocktails, mistura, sabe exatas quantias, como meter e fazer um cocktail maravilhoso, e não é uma pessoa. Na apresentação dele, ele tem aqui uma ideia de que os robôs podem colher morangos num terreno. Os robôs colhem os morangos. O vídeo pode não funcionar, não faz mal. Robôs colhem morangos, vem uma máquina, agarra nos morangos, coloca-os numa caixa e num caminhão. Todos nós já sabemos que a Google está a testar e a trabalhar com carros que se guiam sozinhos. Ainda no outro dia foi parado pela polícia porque conduzia demasiado devagar um carro da Google. Tinha de conduzir a pelo menos 50, estava a 40, a provocar fila. Já estão a ser produzidos. Imagina um caminhão que conduz sozinho. Esse caminhão tem os morangos, vai para um armazém, são encaixotados. Esse processo até acho que já existe. Mãos encaixotam material, etc. Vai para outro caminhão, que vai para os fornecedores ou restaurantes e cai na nossa mesa, se for precisar um chefe robô, nem sequer há interação humana, cai na nossa mesa os morangos. E não houve aqui interação nenhuma de ninguém. Portanto, a apresentação dele era um pouco sobre isto. E realmente o objetivo dele era o seguinte: fazer esta apresentação naquele local e ali ao fundo estão pessoas da ThoughtWorks. O objetivo era o seguinte: era conseguir impressioná-los para que ele fosse contratado, e realmente ele depois foi contratado. Portanto, é realmente um caso que pode acontecer. Ou seja, se preocuparem-se numa apresentação, pode não ser todos os dias, precisam de ser contratados. Mas realmente pode fazer a diferença se estiverem um diretor vosso ou um responsável superior na hierarquia da empresa que pode gostar de vocês devido à apresentação que vocês fizeram. Mas nós temos de ligar isto então ao tema do evento. O que acontece numa formação? Diga-me se eu estou errado. O formador entra na sala, olá a todos, como estão? O meu nome é David, sento-me e ligo um programa para fazer uma apresentação. Qual é o programa? PowerPoint, exato. Portanto, não existe aqui a necessidade de realmente nós, a nível dos programas de apresentações, tentarmos ser mais criativos, inovadores, para conseguir realmente ter uma aprendizagem mais eficaz e eficiente.
Eu penso que o Prezi é um passo nessa direção. Por exemplo, a criatividade. O que é a criatividade? Já falamos um pouco disso, às vezes até se confunde com a inovação. De uma forma muito simples, a criatividade será a capacidade de produzir ideias. Portanto, eu tenho uma apresentação para fazer para os meus formandos e tenho de utilizar um programa, vamos supor o Prezi. Ok, como é que eu consigo ser criativo no Prezi? Como é que eu posso ter boas ideias para fazer uma apresentação mais gira, que capta a atenção das pessoas que estão à minha frente? Para mim, uma das coisas que o Prezi tem de fantástico são depois os templates criados com qualidade. Ou seja, nós, ou a maioria de nós, não somos designers, não sabemos desenhar, ou achamos que não. E realmente o Prezi dá-nos aqui ferramentas e coisas já bem feitas, onde nós só temos que colocar o nosso conteúdo. E aí já temos meio caminho andado para, se calhar, captar a atenção das pessoas que estão à nossa frente. Podem ser até alunos, e os alunos até gostam bastante disto. Isto é um exemplo de uma apresentação que traduz o seguinte conceito. Vários passos até alcançar um objetivo. Se a nossa apresentação estiver relacionada ou pode se encaixar nesta metáfora, ótimo, tenho uma apresentação já feita que pode ajudar-me a comunicar dessa forma. Um mapa. Qual é a importância do mapa? O mapa é o seguinte. Para mim, este mapa está ótimo, está bonito. Ainda bem porque eu não sei fazer nenhum. Ainda bem que eu chego ao Prezi e já tenho um mapa feito. Ok, quero falar de geografia no mundo, preciso colocar um mapa para dizer aos meus formandos, olha, fica aqui nesta localização do mundo inteiro, que fica aqui este local, esta cidade. Já tenho um mapa que me ajuda a fazer isso. A nível mais educativo, se queremos explicar os planetas, etc., temos aqui coisas também giras para mostrar. Isto aqui, alguém está aqui de marketing? Alguém da área de marketing? Não. Tive também só 2 pessoas na outra sessão. Isto é essencialmente o crescimento de um produto e maturação. Ou seja, o produto começa aqui, com os early adopters, portanto, as pessoas que inicialmente gostam do produto e começam a utilizá-lo. Existe aqui um buraco que determina se o produto não tem sucesso, se cai, ou se continua a evoluir. Depois tem aqui o período onde é bastante utilizado, depois tem o declive. Portanto, temos aqui já algo que é mais do que apenas um risco. Ou seja, existe aqui algo graficamente mais bem feito que, se calhar, vai tornar a apresentação uma apresentação com maior impacto. Aqui, uma secretária já com papéis, folhas, algo que nós podemos utilizar para um currículo. Mas aqui o que eu quero mostrar é o seguinte. Esta apresentação, este template, foi utilizado por uma jornalista mexicana para expor um caso de, se não estou em erro, escândalo sexual político no México, e eles, portanto, utilizaram esta apresentação, onde colocam as escutas, a informação que a jornalista conseguiu recolher. Ou seja, foi utilizar um template, uma apresentação, não precisa ser Prezi, para expor algo sério, um tema sério. Nós até temos aqui uma parte... Bueno. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Hola. ¿Adriana? ¿Sí? Hablo por lo del anuncio del periódico para lo del trabajo, entonces... ¿Dónde viste el anuncio? En el Universal. Muy bien, nada más para tomar nota que sí salió en el anuncio. Ok, mira, estamos estableciendo para realizar la labor de hostess edecano o hostess recepcionista. Laboramos para un partido político, son oficinas de gobierno, y ahorita, bueno, el siguiente paso sería la entrevista. Te doy la dirección. Es Puente de Alvarado, número 60. Essencialmente, para quem percebe espanhol, eu não sei o que estava a dizer, mas consigo perceber realmente que é uma escuta, em princípio, num telefone. Portanto, havia aqui coisas sérias a serem tratadas como uma apresentação e utilizaram um template. Ou seja, nada de mais, mas viram o potencial para isso. Por sim, temos a inovação. A inovação, por vezes, até é confundida com a criatividade um pouco. A criatividade, podemos dizer que é a produção de boas ideias, ou melhor, de ideias em si. O que acham que é a inovação? A inovação, portanto, está ligada a algo novo. O que será a inovação? Houve uma pessoa na sessão anterior que disse que estará relacionado com empreendedorismo. Fazer melhorar algo que já está feito, Peço desculpa. Fazer? Melhorar algo. Melhorar algo. Ok, melhorar algo. Para que seja melhor. Claro, que seja melhor. Mais alguma sugestão? Ser diferente. Fazer diferente, ok.
O que eu tenho aqui é uma ideia, método ou objeto que é criado e que pouco se parece com os padrões anteriores. Uma outra denominação que eu aqui tinha numa versão anterior dizia que é o processo de extrair valor de uma ideia. Ou seja, se temos várias ideias e temos uma boa ideia, é tentar extrair o valor, talvez até comercial, dessa ideia. E daí é que está relacionado o tal empreendedorismo. Se eu tenho uma boa ideia e realmente ela pode fazer dinheiro, eu talvez vou querer fazer uma empresa e daí vem o empreendedorismo. Se eu tenho uma má ideia, que realmente não tem jeiteira nenhuma, não vou fazer nada e ela não tem valor. Talvez, pode servir para outra coisa qualquer, mas talvez não tem valor a nível de empreendedorismo. E o Prezi também está relacionado com isso. É uma boa ideia. O Prezi foi lançado em 2009, mas já estava a ser falado nos inícios de 2000. Quem criou o Prezi tem 3 CEOs. O fundador é um artista arquiteto húngaro. Ele tinha um programa em Flash, que foi ele que criou, onde fazia apresentações com aquela ferramenta. E uma vez estava numa conferência, fez uma apresentação em frente a várias pessoas e havia lá um dos cofundadores agora, que é professor, estava lá e chegou ao pé dele e disse: olha, isso é muito interessante, mostra-me como é que isso trabalha, também quero. E o arquiteto disse: pois, isto é um bocado complicado, é assim que se faz, tem que pôr código, tem que fazer isto, tem que fazer aquilo. Ele virou-se e disse: pois, isso é tudo muito bonito, mas é muito complicado, nós temos de arranjar uma forma de simplificar isso. E então simplificaram, com muito trabalho, têm agora este tipo de produto ao vosso dispor, que é gratuito e que todos nós podemos utilizar. E que surgiu daí, certo? É gratuito até um ponto, não é? Nós podemos fazer as coisas básicas. Não, é gratuito. Uma pessoa com uma conta gratuita, com uma conta paga, conseguem ambas fazer excelentes apresentações. Não existe algo que eu possa dizer. Aquela pessoa, por ter uma conta paga, tem aquela apresentação que eu não consigo fazer. Não é o caso. Pode ter vantagens do ponto de vista, tem mais espaço na conta, talvez eles dão apoio 48 horas, um espaço de 48 horas, é ligeiramente diferente, mas sim, há diferenças. É engraçado que na sessão anterior também colocaram essa questão. Eu tento explicar. Portanto, há várias variantes. Tenho uma conta pública, quero utilizar o Prezi. Excelente. Crio uma conta, não há problema nenhum. Crio uma apresentação tão boa como alguém com uma conta paga. Ok, agora tive de utilizar a internet para fazer, mas eu agora vou para uma conferência. Eu preciso da apresentação lá, não existe internet. Como é que eu faço? Existe uma opção de fazer download da apresentação offline. Faço download, é uma pasta zipada, não necessita de nenhum programa de instalação. Coloco numa pen, vou à conferência, coloco no computador e utilizo e apresento. Excelente. Preciso realmente de internet para trabalhar nela, mas para apresentar não é totalmente necessário. Com uma conta paga, qual é a diferença? Nós temos acesso ao software offline que eles criaram, que é essencialmente o mesmo que o online, mas podemos instalar no nosso computador quando estamos a viajar de comboio, de avião, qualquer local que não tenha acesso à internet, liga o computador, liga a aplicação, o software, trabalho. Sem problema absolutamente nenhum. Mas realmente é preciso fazer uma subscrição. Sim, diga. No caso da dinamização da distribuição, se já for no Prezi, a Prezi fica detentora dos conteúdos. É proprietária deles. Estamos a falar, termos legais, mais legais. Os servidores da Prezi, como é que eu posso dizer isto? Acho que a única questão é que eles ficam públicos e podem ser ou não reutilizados. Daí o nosso risco. Eu, quando há alguma coisa que eu não quero que seja pública, porque eu estou-me a servir de uma ferramenta gratuita, eu faço o download e tenho o Prezi feito para poder utilizar. Se eu entendo que aquilo é uma coisa que não quero ver partilhada, qualquer pessoa encontrar as nossas apresentações, por uma palavra-chave, encontrar as nossas apresentações. Se nós entendemos que não queremos aquilo público reutilizado, nós podemos dizer que não é. Mas se não queremos aquilo público, só temos uma coisa a fazer, depois fazer o download na sua forma final e apagar da conta online. Ou então subscrever uma conta paga. Que sim. seja propriedade do prédio ou da prédio, não me parece que seja esse o caso. Eu consegui obter informação relativa a isto, disse que soubesse, e não encontrei informação nenhuma. A nível legal, qual é o problema que, por exemplo, os bancos têm com o Prezi? É que os servidores da Prezi não estão em Portugal. Os bancos não podem ter acesso aos servidores, eles pertencem à Prezi. Os servidores da Prezi estão nos Estados Unidos. Isso a nível legal realmente entra num ponto importante. Mas a Prezi
detém os seus conteúdos. O senhor, peço desculpa, o seu nome? O Nuno é o proprietário dos conteúdos, pode fazer o que quiser. Se realmente uma pessoa, um trabalhador da Prezi quiser ir espiar a sua conta, não sei por que razão gostaria de fazer isso, mas poderia querer, talvez poderia, mas com certeza que a nível legal, eu não sei de cor os termos e condições do site, mas é pouco provável que não esteja protegido, pelo menos num nível básico. Sim. Não sei. A maior parte das contas a nível de OpenOffice, vamos chamar assim, de acesso gratuito, normalmente ficam detentores para a utilização final pretendida pela empresa que dinamiza o serviço. Só nesta questão, podia ser que às vezes soubesse o regulamento ou o que é que tinha isso, mas pronto, ok. Por exemplo, já me aconteceram situações como a seguinte. Não se preocupe. Até que o organizador venha aqui dizer que temos de parar, vamos continuar. Eu acho que só uma questão. Nós aceitamos sempre um contrato tácito que nunca lemos. E provavelmente isso está lá tudo, não é? Quando nós terminamos a criação da conta, ele diz se concorda com as condições. Só que ninguém lê. Está a criar uma conta que isso é fácil, é gratuito e está a andar. Mas aí é capaz de estar qualquer coisa. Por exemplo, já me aconteceu o seguinte. Uma pessoa tem uma apresentação, um cliente. De repente ele encontra alguém que copiou a apresentação. Copiou-a. O cliente chega ao pé de mim, David, eu encontrei esta apresentação e preciso que ela seja retirada. É tão simples quanto isso. Eu coloco um e-mail à Prezi, tenho esta situação, eles dizem, muito bem, preencha este formulário. É um formulário muito simples, diga o que é que se passa, que existe uma apresentação, coloque o link e diga que aquilo é seu ou do seu cliente e nós removemos. Existem formas de nos proteger disso. A Prezi também não é uma empresa que quer mal, apesar de eu compreender onde quer chegar. A Prezi, por exemplo, todos os anos vai ajudar a construir casas nos arredores de Budapeste para os mais necessitados, por exemplo. Essa é uma questão obviamente importante. Por acaso não é colocada muitas vezes, há pessoas que não dão simplesmente importância, mas sim, devemos sempre... Há pessoas e há empresas que dão importância a essa questão. Caso não saiba, da espionagem industrial Sim. das mais diversas áreas, é uma coisa que tem e muitas pessoas que usaram empresas com softwares gratuitos não sabem quando estão a expor muitas vezes bases de dados, conteúdos, possam ter desenvolvido. Por exemplo, uma subscrição da Prezi que permita privacidade apenas custará 40 euros por ano. Ou seja, realmente até, obviamente uma pessoa não é obrigada a pagar. Por acaso não é um valor muito grande, penso eu. Não sei se concordam, 40 por ano, dividir por 12 meses, dá um valor irrisório. Sim, para que dê apenas umas questões de privacidade e mais algumas funcionalidades. Portanto, gratuito e online, acabamos de abordar esse facto. É mais dinâmico com os zooms, com os movimentos, isso capta a atenção das pessoas. Para quem utilizou, de certeza que tiveram esse feedback ou conseguiram ver na cara dos formandos quando utilizaram o Prezi, conseguiram ver isso a acontecer. Acessível a todas as idades. Portanto, o Prezi não obriga que eu, como utilizador, tenha um curso em informática para que eu saiba trabalhar com a ferramenta. Portanto, uma pessoa apenas tem de dar os primeiros passos. Aqui do nosso lado esquerdo, o Presidente Barack Obama, do lado direito, o CEO da Prezi, Peter Harvey. Fizeram uma parceria em que a Prezi deu licenças educativas às escolas nos Estados Unidos no valor de 100 milhões. Portanto, podem imaginar, neste momento, crianças, 5 anos para a frente, provavelmente, a mexer em computadores, a fazer Prezis. Portanto, a intenção deles é, desde cedo, as pessoas e as crianças começarem a saber trabalhar com apresentações, em que o Prezi até é uma forma mais intuitiva de pensar até. Por exemplo, vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar, cada um de vocês, os utensílios e eletrodomésticos que têm na vossa cozinha. Portanto, imaginem, por momentos, os utensílios que têm na vossa cozinha. Pensem neles. Agora, por exemplo, digam-me o seguinte. Imaginaram esse eletrodoméstico como uma lista de bullet points ou imaginaram-se dentro da vossa cozinha saber onde é que estão cada coisa? Eu, por exemplo, tenho o frigorífico atrás de mim, micro-ondas, tenho todo o IKEA à minha frente, fogão, copos, torneira, ou seja, é mais fácil para mim, mais intuitivo trabalhar desta forma. Por exemplo, quero fazer um diagrama de uma ideia principal, uma ideia central e o que está relacionado com essa ideia.
que é que me vem imediatamente à cabeça? Eu, pessoalmente, um círculo e depois várias ramificações, como um mapa mental. No Prezi funciona muito bem com mapas mentais. Fazemos os círculos, fazemos as ramificações e visualmente eu consigo muito facilmente olhar para aquele diagrama e perceber, ok, o que está no centro é o mais importante, tudo o resto são ramificações primárias, depois secundárias. E o Prezi tende a querer dar importância a esta questão, que no PowerPoint pode já ser mais difícil de visualizar. Por fim, a minha opinião é que não é PowerPoint e isso é muito, muito importante. Temos aqui um exemplo para isso. É um formador, não sei se já repararam. Adicionar animações, talvez ajude. Já ouviram falar deste termo? Acham exagerada a morte por PowerPoint? Até já é um termo que já existe há alguns anos. Death by PowerPoint, já ouviram falar? Não. A morte por PowerPoint é tão simples quanto isto. É nós sentarmos numa reunião e vermos mais um PowerPoint. Eu não tenho, sou sincero, não tenho muita experiência com PowerPoint, deve ser devido ao meu trabalho. Mas que isto realmente existe. Esta questão de que mais um PowerPoint, algo aborrecido. Uma pessoa a ler de costas, a ler os slides. Apresentador, arrested, falta uma palavra, por causar morte por PowerPoint numa escala massiva. Portanto, temos este tipo de cenários nas nossas reuniões, por vezes, e até lá fora, e é daí que vem o termo. Eu, pessoalmente, não acho muito exagerado, é uma boa metáfora. Mas, realmente, depois está ligado a estes dois termos, a criatividade e a inovação, com a aprendizagem, que é o terceiro ponto do evento. E a aprendizagem, processo de aquisição de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes. Portanto, aqui nós procuramos ser mais criativos ou inovar no nosso trabalho, contexto profissional, contexto de formação. Para quê? Pelo menos os meus objetivos é que a aprendizagem das pessoas que estão comigo na sala seja melhor, posto em sermos muito simples. Seja melhor, que realmente saiam da sala a aprender, a saber fazer ou a saber. É relacionado com a transferência da formação. O que temos a nível de estatísticas? Existe um estudo muito bem feito, que não vos trago hoje, mas posso enviar para quem quiser, relacionado com a importância da comunicação visual. Portanto, está estudado que as apresentações que são mais visuais são 43% mais persuasivas. Ou seja, basta imaginarem a situação, uma apresentação que é só texto. Uma apresentação só texto, mas já tem vídeo, ou tem imagens, ou tem gráficos. Talvez concordam que seja mais apelativo. Eu não sei se repararam, talvez não, mas sugiro que façam isso numa situação de formação. Eu já vi isto acontecer muito. O vídeo é o elemento de multimédia que mais capta a atenção das pessoas. As pessoas ficam assim a ver. Alguma vez repararam, com certeza já devem ter mostrado um vídeo em contexto de formação, com várias pessoas. Acham que eles continuam ali ao telemóvel muito ou começam a falar? Nunca repararam que é tudo silêncio? Começam a ver todos, a ver acontecer o vídeo? Eu pessoalmente noto muito isto, tive experiências dessas e acho interessantíssimo isso acontecer. Sugiro que incluam vídeos que vos ajudem a transmitir informação a nível de formação. Existe também aqui a questão da informação retida a nível visual e oral. Por exemplo, o estudo indica que quando a informação que é retida é 10% apenas quando é oralmente transmitida. Quando é visualmente transmitida, retemos apenas 30%, e não confundir, estamos numa situação em que eu posso desligar o meu ecrã e passo aqui 45 minutos a falar convosco. Isso é 10% da informação que vão reter. Vamos supor agora o seguinte. Eu calmo, não existe, e estão todos a olhar para uma
uma apresentação que passa automaticamente. Leem apenas. Ou veem apenas. 30% da informação que vão reter. E depois existe um salto muito grande, e já estamos numa situação dessas, onde existe algo visual e uma pessoa que oralmente está a transmitir informação. O estudo indica-nos que depois 80% da informação é retida quando isso acontece. E esta é a minha opinião em relação aos 3 pontos do evento e como isto está ligado com o facto das apresentações serem importantes. Realmente eu penso que se nós formos mais criativos e inovarmos também na nossa forma de fazer apresentações, isso vai influenciar a parte da aprendizagem. E eu, com o meu trabalho, vejo que o Prezi realmente ajuda a isso. E para os mais céticos, eu sei que existem más apresentações em Prezi, tal e qual como existem em PowerPoint. Da mesma forma que existem boas apresentações em PowerPoint, como existem boas em Prezi. Realmente é uma questão de experimentar e ver se nós gostamos. A minha experiência diz-me é que as pessoas vão gostando do Prezi. Ainda é pouco conhecida em Portugal, vai sendo cada vez mais conhecida a nível académico. Não sei se repararam no facto de eu insistir a nível académico no início, porque é muito comum nas universidades utilizarem-se Prezis. Mas penso que estamos aqui ainda no início e que podemos aproveitar essa rampa de lançamento para utilizar apresentações diferentes até que ele seja vulgarmente utilizado, tal como o PowerPoint. Depois aí, quando o Prezi, já estivermos fartos de Prezi, surge outro que nós aproveitamos e continuamos a brilhar nas formações que damos. Eu quero reservar até que nos mandem embora aqui esta última parte para questões que possam ter, falar de experiências, dúvidas que possam ter com o Prezi e essencialmente é isso. Obrigado.